Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Luan. Oi, Alexandro. Eu sou assessora da sala, só para saber se um de vocês dois é o monitor. Não, eu sou autor. Também, autor. Ah, tá, já que eu vou comunicar aqui, pessoal, que a monitora ainda não entrou na sala, tá? Muito obrigada.
Oi, Manuela, boa tarde. Meu nome Olá, é Anaís. boa tarde, Ana Júlia, tudo bom? Você é a assessora, né, dessa Isso. sessão. Eu já estava conversando aqui com a Ana. Eu falei assim, Ana, você sabe se a Manuela vai entrar? Mas que bom que deu certo. Eu estava em outra sessão, gente, que acabou de finalizar. Então, só acabei a sessão e fui no banheiro e entrei. Fui ao banheiro e entrei. Ah, não, Tudo então bom, tá gente? joia. Boa tarde. Então, peço desculpas, entrei no horário porque realmente eu estava moderando uma sessão anterior. Bom, prazer, eu sou Manuela Ribeiro, né? Eu sou uma das líderes do tema de gestão e inovação em serviços públicos, né? Primeiramente, eu agradeço a todas e todos por terem enviado artigos para esse tema. Teve muitos artigos, então a gente tem muitas sessões, por isso a correria, mas o lado positivo é esse, que a gente tem bastante coisa para discutir, é um tema bastante amplo, então os artigos são bem diferentes entre si, a gente aprende bastante. E eu venho propondo, se vocês toparem, né, eu primeiro pergunto ao pessoal que está na sessão, né, de primeiro ocorrer todas as apresentações, né, cada um teria de 10 a 15 minutos para fazer sua apresentação, né, tentar ficar nesse limite de 15 minutos, eu também aviso, né, se estiver próximo, se estiver muito próximo do final desse tempo, aliás, e aí depois a gente comentar, discutir, trocar ideias, que eu acho que é o principal objetivo aqui, né, é não só, né, publicar, apresentar seus trabalhos num congresso, mas também ouvir aí as ideias, os comentários, as dúvidas dos demais, que sempre vem uma ideia nova, né? Eu falei na outra sessão, no começo, às vezes a pesquisa é muito solitária, né? Especialmente quando você está produzindo uma dissertação, uma tese, né? Muitas vezes não é todo momento que você tem apoio de outras pessoas, pode debater ideias, trocar ideias, então a gente tem que aproveitar, acho que vale a pena a gente aproveitar esse tempo. Eu vou abrir aqui a minha lista, eu tenho o nome dos trabalhos e tem os autores que provavelmente estariam aqui, não é? Eventualmente, os artigos têm mais autores, mas eu só copiei aqui os artigos que as pessoas estão de alguma forma inscritas, mas se tiverem mais autores, por favor, apresentem na hora, muitos deles têm, geralmente. Então, só para confirmar, a ordem que eu tenho aqui, primeiro é o artigo do Luan e do Christian. Christian está aqui, Luan também, ok. Boa noite. Boa noite. Aí o segundo, só para ver se está todo mundo aqui, é o da Raquel. Raquel está aqui. Alexandro também. E o último é da Claudiane. A Claudiane não está aqui, né? Só para confirmar, das participantes. Não. Então, acho que a gente pode começar. O da Claudiane é o último, né? A gente vai deixando, caso qualquer coisa. Bom, se ela por acaso não entrar, o que vai sobrar, geralmente, o que aconteceu até na outra sessão, vai sobrar mais tempo para debate, para a gente conversar. Então, vamos começar com o artigo, né, do Luan e do Christian, talvez de outros autores, como eu falei, eu só tenho aqui os autores que se inscreveram, né, cujo título é Integração entre o E-Social e o SPED, vocês me falam como fala, das organizações, uma revisão da literatura. Por Pet. favor, né, a SPED, eu tinha quase certeza que eu tinha falado certo. Ou errado, não sei, agora eu já me perdi, mas agradeço aí. E se puderem aí começar, e aí a gente, né, até aí o limite aí de 6h20, por favor, tentar ficar, mas eu aviso também, por favor. Vou compartilhar aqui. Ok. Enquanto isso, a Ana Júlia depois vai colocar para a gente, já vou deixar o convite desde já, o link para avaliação da sessão. Então, agradeço se puderem participar daqui a pouco, não sei se... Ah, já colocou. Então, vai ter um link aí, por favor, preencham aí, respondam à avaliação aí do evento, tá bom? Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Luan, né? Tá aqui comigo o Christian também. Somos os autores aqui desse artigo. Integração entre o E-Social e o SPED nas organizações, né? Uma revisão de literatura. Então, nós iniciamos aqui com uma introdução básica, né, sobre o E-Social, que é integrante do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED,
instituído aí pelo Decreto 83/73, que tem como objetivo unificar e padronizar o envio das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. A gente tinha um envio antes, cada obrigação trabalhista enviava no momento por um sistema diferente, gerando arquivos diferentes. Então a gente tem essa centralização. Ele substitui a GFIP, a RAIS, a CAGED e a DIRF, né, e representa um marco, então, na transformação digital da administração pública e privada. Pública no sentido do governo receber, né, essas documentações e ter o controle sobre tanto as obrigações trabalhistas quanto as questões dos impostos, e também da administração privada, que agora deixa de fazer uma série de ações, né? Então, a gente tem como benefício esperado na redução dessa burocracia que a gente acabou de comentar, o aumento da transparência, né, e a melhoria da eficiência fiscalizatória do governo, né, do Estado. E a gente tem alguns desafios, que é também uma das coisas que motiva a gente a trazer esse tema no estudo, que é a necessidade de investimentos em tecnologia, reestruturação organizacional e capacitação profissional contínua. Então, o nosso artigo ele tem como objetivo revisar a literatura nacional sobre a integração entre o SPED e o e-social, analisando os impactos e os desafios e também lacunas de pesquisa. E a importância do tema diante desse cenário atual é devido à modernização do governo como ação do governo digital, né? Uma das ações do governo digital. E esse nosso artigo, nesse momento aqui que nós encaminhamos, ele estava num estágio já preliminar, né? Que a gente estava fazendo uma exploração aí, um primeiro levantamento do tema, dos artigos, do que estava na literatura sobre essa questão. Como referencial teórico, a gente traz o projeto SPED e a sua contextualização, né? Então, a gente apresenta como o SPED foi criado e como isso modernizou a parte fiscal e contábil no Brasil. A gente fala sobre a implementação do e-social, que é uma das ferramentas do SPED, quais são esses desafios, né? É a ferramenta que recebe, então, as informações ali relacionadas às questões trabalhistas, né? E a gente fala também da adaptação das organizações a essa implementação e os impactos que o SPED traz tanto para a gestão organizacional, seja ela pública ou privada, como também para o profissional e aí o contador na área. Como metodologia, a gente usou uma revisão bibliográfica narrativa com abordagem qualitativa e descritiva. E aí, Christian, se quiser também complementar, fica à vontade. Tá? Luan, só aproveitando até o ensejo aqui, né? Boa noite, tá, gente? Uma pequena observação, né, a respeito da metodologia do artigo, tá, gente? Ele não tem necessariamente uma seção metodológica, né? A gente foi como objetivo, era uma questão mais exploratória, e a gente fez uma incursão mais assim, mais narrativa mesmo pelas bases de dados, né? A procura dos termos, tá? Ele acabou sem uma sessão narrativa, uma sessão de metodológica, contudo, assim, a gente queria ressaltar, a gente até traz isso na introdução, de que, assim, mesmo que ele não tenha uma sessão específica disso, ele teve uma abordagem que se preocupou em ir até as bases de dados, né, acadêmicas, formais, para poder fazer esse levantamento, cujo resultado foram esses 17 artigos, né? Contudo, assim, inclusive eu já deixo aqui registrado meu agradecimento, nosso agradecimento aos avaliadores, né, que nos propuseram direcionar o trabalho para uma revisão sistemática, né? Então, assim, mesmo considerando esse aspecto mais introdutório, mais assim, exploratório da pesquisa, né? A gente trouxe fez as buscas, né, nessas bases, mas a gente, assim, não sistematizou ela propriamente, especificou os critérios de seleção, etc. Então, foi uma revisão mais narrativa nesse sentido, onde o foco era basicamente esse levantamento e a articulação desses temas, né, e diferentes, assim, direcionamentos que esses artigos dessa temática estavam propondo, né? Então, basicamente, mediante esse processo de busca, né, desses termos, palavras-chave, SPED, social, dentro dessas bases, né, a gente pegou os 17 artigos e fez em cima deles essa categorização, né, e essa análise para poder encontrar esses temas, esses grandes temas, tá? Mas, enfim, é só isso, tá? Pode seguir, Ivan. Obrigado. Bom, a gente trouxe os resultados, então, dessa nossa análise em três eixos, e a gente vai discriminar cada um deles aqui agora, né? A gente avaliou, então, esses 17 artigos e identificou que a gente poderia separá-los em três eixos, né? Em três partes ali, em três temas que eles mais tratam. O primeiro seriam artigos que falam sobre os impactos organizacionais e operacionais, né? E aí a gente tem como ponto central observado nesses artigos
a centralização das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que foi aquilo que a gente falou lá na introdução, redução da burocracia, aumento da transparência nos processos de fiscalização do governo e a padronização e rastreabilidade das informações. Tá? Por outro lado, esses artigos também trazem para a gente que micro, pequenas e médias empresas enfrentam os maiores desafios nessa implementação das ferramentas, que seria a falta de infraestrutura tecnológica, uma vez que agora você tem que fazer esse envio online, né, e preencher ali a plataforma, carência de capacitação técnica, né, os profissionais estavam acostumados a preencher os formulários, os documentos anteriores, e agora eles passam a ter que preencher dessa forma mais nova. E os custos elevados de adaptação. Custos elevados aqui a gente entende que para um microempreendedor, muitas vezes, ele ter que arcar, né, com maior custo contábil, com maior custo de profissionais ali, pode interferir diretamente na sua atividade. E a gente também conseguiu observar que, nesse eixo, as empresas que se adaptam com sucesso relatam ganhos de eficiência, melhor controle interno e melhor segurança jurídica. E aí a gente vai para o eixo 2, né? Então, os artigos que se enquadraram nas transformações da profissão contábil, aqueles que falam do contador em si, né? Então, os principais achados nesse eixo foi: contador, então, ele passa a ser um gestor estratégico da informação e da conformidade legal, ele não mais trabalha de maneira passiva, mas agora ele é ativo, inclusive ajudando a empresa, né, a se manter ali em dia e legalmente inscrita dentro daquilo que era necessário. Essa atuação parou de ser operacional e ele vai exigir, então, domínio de ferramentas de informação, como ERPs, né, sistemas integrados. Vai ter que ter uma frequente interpretação de normas, né, e as normas elas sofreram alterações, e vai implicar em monitoramento em tempo real dos dados enviados. Então, a partir desse momento, o contador ele não participa da empresa apenas uma vez no mês, ele vai participando da empresa ao longo do mês. Então, alguns desses estudos que nós separamos identificaram aumento da carga de trabalho e da responsabilidade técnica do contador, necessidade de atualização permanente e novas competências digitais. Então, aquele contador mais antigo, que já estava acostumado, ele agora vê mais dificuldade. E em regiões com menor maturidade tecnológica, há uma maior dificuldade de adaptação e dependência de consultorias externas. Tá? Então, já no nosso terceiro e último eixo aí de análise dos artigos, a gente tem o SPED e o E-Social na administração pública, que foi um interesse particular nosso também, de tentar descobrir como que isso estava sendo visto dentro dos órgãos, autarquias aí da administração pública, né? Também impactadas e também obrigadas a incluir as suas informações. Então, as principais observações da literatura seriam, né, a implementação do e-social, ela foi tardia, principalmente ali em autarquias e órgãos públicos. Ela teve uma maior complexidade operacional, talvez devido também a questões que a gente pode analisar no futuro, né, que é uma visão nossa. Identificar o porquê que há maior complexidade, como que os profissionais ali visualizaram isso, mas é o sentimento, é aquilo que foi relatado nos artigos. E as instituições públicas, elas enfrentaram restrições orçamentárias, elas enfrentam, né, restrições orçamentárias e falta de pessoal qualificado e sistemas pouco integrados, né? Então, hoje a gente tem uma administração pública ali saindo, né, de uma administração pública burocrática para uma administração pública gerencial, o que faz com que ela ainda não implemente, como as empresas privadas já fazem com maior avidez, sistemas que possam ajudá-las nessas implementações e nesses controles, né? Mas, ainda assim, os artigos observam que houve avanços na transparência das informações trabalhistas, né, que é um dos objetivos do SPED, a accountability institucional, né, que melhora automaticamente, né, e a padronização de processos de folha e de vínculos empregatícios. Se antes você tinha problemas com a questão de vínculos empregatícios que poderia gerar até questões trabalhistas, hoje, com a obrigação do envio dessas informações em tempo real, você diminui um pouco essas questões, né, melhora um pouco. Então, a literatura ela vai reforçar a necessidade do fortalecimento da infraestrutura desses órgãos públicos, dessas autarquias, e a capacitação de seus servidores, tá? Agora, como resultado também dessa nossa análise, a gente traz uma agenda, então, uma proposta aqui,
que é a proposta que a gente vem seguindo, de melhorar essas pesquisas, de avançar nessas pesquisas, dado que a gente sentiu uma dificuldade de encontrar artigos que falem sobre o tema, e a gente traz 4 importantes agendas que a gente ressalta aí. Impactos do e-social em autarquias federais e universidades, a gente não conseguiu encontrar, né, como que essas autarquias têm sido impactadas, universidades principalmente. Estratégia de adaptação de micro e pequenas empresas, então há uma lacuna evidente para tratar formas que possam ajudar micro e pequenas empresas a se adaptar ao SPED, né, e o e-social e as demais ferramentas que virão. Desenvolvimento de competências digitais na contabilidade, então como que o contador pode agora, nessa transformação digital, já está vindo aí a questão, né, tributária nova, então como que ele pode se adaptar a isso sem novas competências digitais, e a avaliação da efetividade e da acessibilidade das políticas de digitalização, que hoje o governo tem focado na digitalização, então como que isso tem se dado, como que isso tem se tornado acessível. E aí, para concluir, a gente tem, da mesma forma que o SPED e o social representam uma inflexão na forma do cumprimento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, isso acompanha alguns desafios, e principalmente, mais fortemente, em micro, pequenas e médias empresas. E essa transformação toda que a gente falou aqui, ela ressignifica automaticamente o papel dos profissionais contábeis, sejam eles técnicos ou contadores, exigindo então novas competências digitais, técnicas ampliadas e uma articulação melhor, além do domínio desse processo digital. Isso tudo para as empresas que eles vão focar o seu trabalho. E essa efetividade dos sistemas ainda enfrenta barreiras como complexidade normativa, né, um conjunto de normas que fazem com que todo o SPED possa funcionar, desigualdade tecnológica e falta de políticas públicas inclusivas e educativas. Então, trata-se, né, no nosso ponto de vista aqui, de um tema de grande relevância, pois ele é uma ferramenta inicial para a redução da burocracia e facilidade dentro de todo o circuito aí contábil financeiro, tá? Diante da implementação de uma ferramenta digital e comum a todos, né? A gente viu aí desde as empresas privadas até as públicas, né? Empresas, órgãos, autarquias, e ela garante referenciais para a implementação de outras ferramentas dentro da proposta de governo digital. Então, a gente tem visto que o governo ele tem aplicado ferramentas, observado a maturidade delas, a forma como ela tem caminhado para, então, aplicar novas ferramentas ou melhorá-las ou ampliá-las. Então, o SPED como um sistema e o e-social como uma parte desse sistema, eles se mostram como um degrau para essa implementação dessa medida e de várias outras, assim como as medidas da reforma tributária. E a nossa agenda tem como propósito entender essas dificuldades, né, e formas de diferentes organismos para implementação que possa permitir, então, um aprendizado, né, tanto para os profissionais quanto para a área acadêmica, como também permitir que essas novas etapas da transformação digital possam ser vividas talvez com um impacto um pouco menor. Tá bom? Então a gente termina aqui e eu agradeço. Obrigada e parabéns, Luan e Christian. Esse é um tema que eu sou suspeito, mas eu gosto muito de digitalização, de quais impactos dessa decisão de digitalizar um determinado processo, uma determinada política, uma determinada atividade governamental nos diferentes atores, né? É muito importante entender esses impactos, alguns internos, como vocês bem trouxeram, né, das próprias capacidades dos agentes públicos de absorver essa digitalização, essas novidades, né, em termos de mudanças, né, e de inclusão de tecnologias, quanto da sociedade, quando a gente está falando de serviços ou algum tipo de ação que envolve atores fora da esfera governamental, né, seja o cidadão usuário de um serviço, seja um determinado setor, vocês estão falando aí, né, dos contadores, muito interessante. Depois, na hora das perguntas, vou ver se tiro algumas dúvidas do futuro, né, de vocês falarem justo um pouco mais, né, de como continuar esse trabalho. Só para trazer um exemplo até bastante conhecido nesse tema de digitalização, não sei se vocês já ouviram falar, quando criaram o serviço da prova de vida, né, não sei se vocês sabem, para muitos aposentar, a prova de vida pode ser feita pelo gov.br, não sei se são todos os casos, existem exceções, por meio do reconhecimento facial. No início, só podia estou até com o celular na mão aqui, só podia pela câmera frontal. Só que muitas pessoas tinham problemas de mobilidade, muitos idosos, dificuldade, né, de fazer esse movimento aqui.
E acho que isso pode trazer né, dentro da agenda de vocês, esse debate de como trazer aqueles que são afetados por essas políticas, por essas ações, por esses novos, né, processos digitalizados, para entender que dinâmicas que vão afetar eles e são impossíveis. Uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, um uso celular, não vai ter como fazer isso. Eles mudaram, baseada nessa troca, né, com as pessoas que precisavam acessar esse serviço para continuar recebendo a sua aposentadoria, no caso, né, extremamente importante, um serviço fundamental, e direito da pessoa, né? Eles mudaram e começaram a permitir, mas são coisas que, às vezes, as pessoas que estão criando esse processo digitalizado, essa ação, não sequer imaginam, porque não é o contexto delas, porque elas não são usuários daquele serviço, daquele sistema e etc. Então, muito interessante e desejo desde já sucesso aí para o trabalho de vocês. Mas depois a gente fala mais e os colegas também vão poder fazer comentários, tirar Obrigado. dúvidas, etc. Bom, o segundo trabalho aqui está certo? Não, eu estou no lugar errado. Eu estava no trabalho de amanhã, que eu tenho a lista aqui. Amanhã eu já tenho outra sessão. Né? O trabalho da Raquel, que está aqui presente, né? O artigo que ela vai apresentar é Política Pública, Certificações e Contabilidade como vetores da internacionalização do pequeno produtor rural. Estudo sobre o café orgânico brasileiro. Por favor, Raquel, se puder Oi, ficar entre gente, boa 10 e 15 minutos, noite. agradeço. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, Oi, tá perfeito. ótimo. Ótimo. Deixa eu compartilhar aqui minha telinha. Ok? Tá dando para ver, gente? Não, ainda não. Ainda não entrou para a Não? gente aqui, não. Você foi Ai, no deu. compartilhar. Agora está começando, mas está aparecendo para mim, né? Está aparecendo seu rosto do lado e bem pequena a apresentação e não está em tela Peraí, deixa eu cheia. diminuir aqui, fazendo. Meu Deus. Raquel, não sei se te ajuda, informaram a gente que se você deixar em tela cheia e dar um Alt Tab, é mais fácil de projetar. Não sei se fica mais fácil para você. Não, eu fiz isso. Esse notebook não é meu. E tá todo em inglês. Só um minutinho, gente, peraí. Tenta pelo menos entrar, Raquel, na sua apresentação e colocar lá no cantinho para ela se apresentar. E aí, pelo menos para a gente, já vai aparecer um pouco maior. E agora, deu? Então, Ainda. agora Melhorou. ficou Agora melhor. sim, ficou bem melhor. Ela só tem que Ah, iniciar a mas, apresentação de mas dá para slides. ver normal? Tá. Dá? Tá. Então, peraí, que aqui eu não consigo olhar o que tá na minha tela agora. Ai, só vou perdendo tempo. Raquel, você conseguiu fazer algo que eu nunca Aqui, consegui deu? fazer, colocar meu rosto junto com a apresentação. Queria saber como faz isso. Eu não sei mesmo. Eu tô vendo seu rosto, tô vendo a apresentação. Eu nunca fiz isso. Aquelas me Agora vocês ensinam. estão vendo normal? Não, a gente não tá vendo normal, a gente tá vendo dentro do PowerPoint, sem ser no formato tela cheia. Aí a No pau- parte de edição, isso. Com a parte de edição. Lá Mas no se Isso. vocês verem finalzinho, o meu rosto junto, tá E a no gente cantinho tá. o seu rosto. Seu rosto tá no cantinho. tá, mas assim dá para apresentar ou não? Eu acho que Ah, é só você apertar, ver se você vai em apresentação de slides, ou então lá no finalzinho, no cantinho da sua tela direita, vai ter um marcadorzinho que é para botar para apresentar. Não sei se no seu computador funciona F5, porque Deixa daí eu ver. sai dessa tela, porque a gente está vendo como se você estivesse editando o PowerPoint. você tem que deixar F5. ela no formato cheio e sair, né, no formato tela cheia, e aí o que você vai compartilhar é a apresentação em tela cheia. Não sei se eu estou conseguindo explicar bem assim, mas e não a apresentação no formato que você está editando. Sim, Ou mas outra possibilidade é você ah, compartilhar com a gente passa para você os Ô, slides. Raquel, não sei se você consegue clicar do lado do menos ali embaixo, tem um projetorzinho, não sei como que eu explico ali, do lado do menos onde dá zoom na tela. Tipo um Isso, bannerzinho no tipo um canto direito banner. da sua eu não tela. tenho. Ah, o seu não tem. Ah, então. Não.
Não, tá vamos aparecendo pra sim. gente, olha só, lá no cantinho direito, embaixo do FEA USP. Embaixo do FEA USP, do seu primeiro slide. Deixa eu perguntar, você está vendo a tela cheia com a apresentação já. Sim, normal para falar. Faz o seguinte, clica em compartilhar de novo, e aí você Do zero? seleciona, clica em compartilhar e você seleciona a tela que tiver a apresentação assim cheia. Vê se Isso. vai funcionar. Que às vezes a gente acaba compartilhando o segmento de edição Opa! Ó, agora ela saiu. Tá aí, Ainda não. gente? Não. Opa! Agora, Você quer deixar outra pessoa apresentar enquanto eu me familiarizo aqui para ver se eu consigo você compartilhar? quer mandar pra gente? A gente vai passando e você fala próximo? Também pode ser, se você quiser. Para mandar? Isso, manda Nas aqui no conversas. chat. Você pode mandar no chat, eu posso Peraí, então. passar. Mas eu quero saber como é que você colocou o seu rosto aí embaixo. Quero aprender isso. Aquelas assim, se alguém souber, me conta, eu gostei. Ai, Senhor. Eu vou compartilhar com você. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, não, o modelo do arquivo não pode ser usado porque está aberto. Espera aí. Ok. Olha se foi. Você mandou no chat? Ainda não foi, não. Aham. No chat ainda não chegou. Tá depois do ok, obrigada. Não, não, não tá aparecendo. Não sei Será se que está aparecendo para outra pessoa, para alguém, alguém recebeu, porque às vezes você mandou para uma. Não. Não, não consigo ver, não. Ai, gente, então. Bem, não. Ela pode mandar por e-mail, Manuela? Pode também, não tem problema. Eu vou mandar aqui. Você consegue, Raquel? Ó, vou Sim. mandar aqui. O meu e-mail é esse daqui. Acho que esse é mais fácil. Aqui numa outra sessão teve uma dificuldade e a pessoa mandou pelo chat. Aí a gente conseguiu pelo chat. Por isso que eu já estava Ah, aqui, né? tá. Mas pode mandar para o meu e-mail. Deixa eu abrir aqui. E o seu e-mail também não chegou. Ah, não chegou. Engraçado que ele tá aqui. Ah, ele tá carregando. Eu acho que foi, Ah, agora agora foi. apareceu, agora Deu um foi. Vzinho. Deixa eu baixar aqui. Tá indo, tá? Eu vou ser bem breve, gente, porque eu já tomei tempo demais de vocês aqui. Já Então, vou eu colocar vou aqui no simplificar o formato. máximo que eu puder. Vou aumentar aqui. Vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se dá certo agora. Mas eu consigo apresentar também de... Apareceu para vocês? Apareceu para mim. Ah, então tá Apareceu. bom. Aí Então é você vai isso. O meu falar. Ai, desculpa. tema... Aí você Não, fala quando pode for para falar. passar. Quando for para passar, você vai falando, por favor, pode passar, eu passo, eu passo aqui para você, tá Tá bom? bom. Então vamos lá. Então, gente, políticas públicas, certificações, contabilidade como vetores da internacionalização de pequenos produtores rurais. Esse tema eu escolhi ele porque hoje no Brasil, né, se fala muito de exportação, de cada vez esse índice aumenta mais, né, a exportação. Cada vez que se passa é mais dinheiro, né, que o Brasil tem recebido com essas exportações, né? Então, esse tema eu escolhi porque na hora que se fala assim de exportação principalmente para os Estados Unidos, a gente só pensa em grandes empresas, né? A empresa, né? As maiores empresas que mandam e, por incrível que pareça, apesar de ser a exportação ser das grandes empresas, mas as grandes empresas precisam dos pequenos produtores. Eu estou falando da exportação no modo geral, mas o meu artigo é sobre o café, tá? Só para entender.
Então, essas grandes empresas faz a exportação, mas ela depende dos pequenos produtores, que trabalham de formiguinha ali, juntando tudo para fazer a exportação. E, apesar disso, os pequenos produtores eles não estão na lista dessas exportações, eles não conseguem exportar café, principalmente o café orgânico. Então, pode passar, eu estou falando e estou esquecendo de pedir para passar. Então, o objetivo do artigo é mostrar que as políticas públicas, as certificações, ajudam, né, contribuem de forma fundamental para essa exportação dos pequenos produtores e afunilando mais ainda do café orgânico em específico. Então, assim, são 3 pilares, é um tripé para que isso possa vir a acontecer. Contabilidade, que o contador vai, desde o início, desde das primeiras documentações necessárias, né? Que não é só simplesmente chegar e falar assim, eu quero um financiamento. Eu quero certificado porque o meu café é orgânico. Não funciona assim. É isso que acontece na prática. Então, esses estudos são em casos reais de pequenos produtores que conseguiram vender para fora. Esse caso específico foi para os Estados Unidos. Pode passar, Manuela. Então, essa exportação no Brasil, a agricultura, ela depende, sim, dos pequenos produtores. Eu até estava pesquisando e, tipo assim, como que a gente vê as reportagens e não para pensar, né? Essa falta de conhecimento desses pequenos produtores, eles ficam totalmente de fora. Em 2023, o agronegócio representou 47% de toda a exportação. Isso equivale em 166,5 bi. E 10 bilhões dessa exportação foi do café. 77% de todo o território dessa produção foi de pequenos produtores. E 23% deles que teve essa dificuldade de formalizar esses documentos para conseguir fazer a exportação e lucrar mais. Então, eles fazem o mais difícil, que é conseguir. Se vocês pararem para pensar, como que é difícil produzir café orgânico? Ainda mais para exportar, né? A quantidade que precisa estar ali cuidando, sem agrotóxico e tudo. Então, não faz parte do meu artigo falar sobre o café orgânico, a produção, mas não tem como não falar disso, né, para formalizar tudo isso. Então, Manuela, o próximo slide, fazendo um favor. Então, aí surgem as oportunidades, né? Cada vez mais os países, principalmente os Estados Unidos, têm uma demanda maior de café orgânico. Então, assim, esse crescimento, desde, eu acho que foi 2022, subiu 40%. 2022 não, dos últimos 5 anos, né? E para fazer essa exportação, quando chega nos Estados Unidos, eles pedem o certificado, no caso esse aqui, o SDA, que é o orgânico, que aqui nos Estados Unidos é o que mais se procura, e que é o de café orgânico e regenerativo, e na Europa é o Fair Trader, né? Que é um outro tipo de certificado. Então, os Estados Unidos, os outros países, eles valorizam muito esse café e não chega para eles. Então, assim, o café em específico é o que mais se encaixa quando fala de alto consumo de produtos orgânicos. O café é o grão mais caro e é o mais consumido. O próximo, fazendo um favor.
Então, a contabilidade, ela vem além dos números. Ela é o braço direito do produtor. Então, quando se fala, que eu estava querendo chegar a um ponto na pesquisa, quando se fala da exportação, e um produtor, às vezes, que ele não tem como mandar, por falta de sem controle financeiro, então eles conseguem um menheiro, por exemplo, até um menheiro, que é aquele que trabalha para o dono, né? Do terreno. Ele mesmo consegue, consegue financiamento do governo, ele consegue emitir nota no nome dele, tudo se tiver um histórico já documentado, imposto de renda, porque quando ele chegar para o banco vai querer saber do histórico dele financeiro. Então, os produtores não têm ciência disso, gente. Não tem. A minha pesquisa, pode passar, Manu? Eu estou chamando até de Manu já, Manuel. Então, o Pronaf, por exemplo, que eu estava falando, ele ajuda muito os produtores. Ele tem produtor que consegue, produtor pequeno consegue 200 mil, um exemplo, 200 mil reais para investir na lavoura dele. Então, ele passa por todo um processo. Então, eles deixam para fazer esse empréstimo em cima da hora, tipo na safra. Aí, o que acontece? Eles não conseguem e deixam para lá. E assim acontece com todo mundo. Eles ficam ali naquela bolha, né? Por incrível que pareça, eles ficam ali naquela bolha. Ah, o vizinho, por exemplo, conseguiu porque ele tem condições financeiras melhor. Não, ele tem um planejamento. Então, tem muitos créditos governamentais que ajudam, que incentivam a exportação, mas é pouco usado para isso. Então, assim, a partir do momento que o produtor ele tem ciência disso, entende da burocracia do documento, entrega na mão de um profissional, ele consegue todos os documentos necessários para exportar até chegar no os certificados, primeiro, né, para exportar, vem os certificados, aí depois vem a parte da, das notas, que eles já começam a agarrar aí, e por fim, onde chega na parte da negociação com o comprador. Aí, Manu, pode passar? Aí que é onde eu tentei fechar a conta. Por que disso? Por que acontece essa não documentação? Então, assim, os certificados eles funcionam, como eu disse, como um passaporte para exportação. E o custo médio para documentar tudo isso é mais ou menos uns 8 mil. Então, o que foi feito? Eles juntaram, né? A ideia é juntar todo mundo, cada um vai ter seu laudo do terreno, falando que o solo está preparado para a plantação do café orgânico, né? E vai estar ali, leva de 2 a 3 anos até o solo estar limpo. Depois disso, que vem as partes das certificações, cada certificado de um café, não sei se vocês já viram, mas o café orgânico tem o nome da fazenda, o lugar, o dono, o proprietário, os dados, né, do café, a origem do café. Então, o que acontecia? Eles tinham o certificado, a maioria tinha o certificado, mas na hora de vender, eles davam para um produtor só, e quando faz o laudo, cada terreno sabe a quantidade de produto, a quantidade de café que aquele terreno produz. Então, se o terreno conseguia produzir, né, o terreno como um todo, conseguia produzir, um exemplo, 15 sacas, todo mundo mandava um produtor vender e dava, por exemplo, 100 sacas. Aí, ali já dava errado. Então, a ideia é
fazer um CNPJ, onde que todos os produtores conseguem certificar. Depois disso, com a empresa, um produtor vende, mas dando origem a todos. E com isso você consegue reduzir o aluguel da empresa, consegue reduzir honorário, o laudo sai mais barato porque vai ser coletivo, consegue reduzir, compartilhar com tender com a mesma nota, consegue, o despachante aduaneiro consegue reduzir isso. Então, na conta fechada, dá aproximadamente uns 65% de redução disso. Aí, Manu, o próximo slide. Essa minha metodologia, ela foi sim um pouco delimitada, porque eu peguei, a pesquisa foi de 2016 a 2023, com apenas 7 produtores. Ela foi uma abordagem qualitativa, a gente teve, assim, a gente troca de ideias, a gente conseguiu analisar as etapas, mas foram 7 produtores da zona da Mata Mineira, pegando Luisburgo, Manhumirim, Alto Jequitibá, que é um dos melhores lugares para se produzir café orgânico por causa do clima. Mas a gente conseguiu, né, com essa pesquisa, chegar nos pontos aonde se travava ali. Esses produtores, eles têm prêmios na região municipal, né? Eles vendem para os outros estados, tem prêmios, você participa de simpósio, eles já são acostumados à produção de café, eles têm de 5 a 15 hectares, e eles produzem café orgânico acho que está no próximo slide. Não. Raquel, eu preciso que você finalize em 2 minutos, que já está dando o seu Então pode tempo. passar, porque essas partes aqui eu já consegui falar. Então, conseguindo, gente, reduzir esses custos com a empresa, eles unir, fazer tipo assim um cooperadão ali, eles conseguem vender para fora com toda essa documentação e ter um lucro mais ou menos de 50% a mais do que vender ali no município e dentro do estado. Então, assim, a margem é bacana. Um café hoje chega aqui nos Estados Unidos um café orgânico, a partir de $1.200, mais ou menos. Agora, eu acho que está no próximo. Pode passar. A conclusão aqui, eu acho que já até falei também. Pode passar. Ah, não, volta aí. Gente, um ponto importante que depois que essa pesquisa foi realizada, que os produtores conseguiram fazer a exportação, que ainda é pequena, eu acho que foi 150 mil sacas. Antigamente era maior, veio diminuindo e agora está aumentando de novo. Mas depois do tarifaço, a gente tem um problema, né? Em agosto desse ano, o tarifaço mudou um pouco esse cenário. Então, esse artigo ainda ele tem que ser aprofundado, ver como que vai ficar depois, se as empresas ainda estão dispostas a pagar um valor 50% mais. Então, eu acho que tem muita coisa ainda, como que vai ser, e é isso. As empresas hoje, aqui eu não comentei, gente, mas eu moro aqui nos Estados Unidos e eu eu vejo as empresas, as torrefações e como que é difícil conseguir esse tipo de produto, esse tipo de café aqui, e realmente não tem. A gente tem até de outros países, mas do Brasil não. E todo mundo é apaixonado. Então, foi o que motivou a fazer essa pesquisa. E esse trabalho eu acho que vai abrir portas para muitos produtores brasileiros, para conseguir ter um lucro a mais nisso. E não só o lucro, né? Tem gente que faz por gosto e tudo, mas juntar tudo é muito gratificante para eles, né?
E é isso. Obrigada, Raquel. Vou parar de compartilhar aqui. Obrigada. Bom, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Vou ser sincera, eu não entendo nada da área rural, nem de café, eu não tomo café. Vai ficar isso gravado aqui. Sério? Esquisito, esquisito, eu Alguém aqui sei. gosta de café, gente? Todo mundo menos eu, provavelmente. Mas algo que eu achei que o seu trabalho traz muito, pensando no campo de políticas públicas, que é o que eu atuo efetivamente, né? Seu Uhum. trabalho me parece trazer, você poder olhar o papel do intermediário, dessa figura que vai traduzir políticas, leis, etc., Sim. no caso para o produtor de café, no seu trabalho, mas em outros setores, ele é uma figura muito importante. Né, pensar para acessar organizações da sociedade civil, para acessar convênios, recursos do governo federal, Sim, dos sim. outros Uhum. níveis. Muitas vezes essas figuras intermediárias, como contador, empresas de consultoria, etc., né, são fundamentais para ter as capacidades, as informações, a capacidade técnica para traduzir esse conteúdo e conseguir com que as organizações ou as pessoas que necessitam acessem esses financiamentos, esses recursos, essas políticas de fomento, dependendo do caso. O Então, eu problema acho que seu maior é que não trabalho tem. pode olhar sobre essa perspectiva do intermediário, né, da Sim, importância desse o nicho, que você traduz. eles pensam muito na produção e esquece a documentação que precisa. Então, às vezes eles têm prejuízo porque ele é dono do produto, mas ele não coloca o preço, ele não tem como ele controlar isso, né? Então, ele tem que estar bem afiadinho financeiramente para conseguir segurar, vender, exportar, e isso é o que eles têm mais dificuldade. Não, perfeito. Bom, vou parar por aqui só para a gente ainda tem mais 2 Tá trabalhos, bom, mas tá bom. obrigada, Raquel, que bom que deu certo no Obrigada a final. vocês, gente. Então, o próximo trabalho é o do Alexandro, né? Aí, Alexandro, se você tiver outros autores, você fala, eu estou aqui, né? O seu artigo é Recursos, Capacidades e Desempenho, uma análise de uma universidade pública à luz da VBR. Por favor. Boa noite a todos. Vocês me Boa noite. escutam? Sim, tá ótimo. Isso, né? Meu trabalho é o meu trabalho com a professora. Na verdade, é ser recursos, capacidades e desempenho científico, uma análise de uma universidade pública à luz da VBS. Só faltou o científico aí. Enfim, agora a exemplo de Raquel, nós estamos com alguns problemas técnicos. Dois problemas técnicos. Um problema técnico é que eu estou aqui no interior da Bahia, em Vitória da Conquista, e nos últimos 3 dias as chuvas aqui têm castigado a cidade e no meio de tudo isso há quedas de energia, né? Numa dessas quedas de energia, meu equipamento foi para as cucuias. Enfim, aí eu arranjei esse equipamento aqui que é emprestado, não é meu, é tudo novo para mim, mas enfim. E meio que prevendo isso, é coisa de Deus mesmo, slide, essas coisas assim, não ficaram muito legais, não, né? Eu tentei refazer e tudo. Mas aí eu me lembrei que, a exemplo da pandemia e a exemplo dos semiáridos passados, pediam para a gente gravar, então eu gravei. Eu gravei a apresentação, é só a voz e as telas, e eu queria saber se vocês podem exibir aqui. Eu tenho um link, deixa eu botar aqui no chat, porque aqui eu estou com dificuldades. O outro problema técnico que eu tenho aqui é um problema entre o teclado e a cadeira, ou seja, sou eu, né? Estou apanhando aqui do sistema. Mas deixa eu exibir aqui, ó, esse link aí tem como vocês colocarem, que é a gravação do slide. Eu coloquei no YouTube. Isso antes da chuva chegar por aqui. E foi a quinta ou sexta vez, né, eu tentando fazer com menos de 10 minutos, aí dava 15 minutos, aí eu refazia. Dava Vamos ver 12 aqui. minutos, eu refazia. Eu vou tentar, eu abri aqui, vamos ver se compartilha na minha tela, funciona, se vocês vão conseguir ouvir também. Cadê? Vai, cadê? Eu sei que deu menos de 10 minutos, enfim, né? Então tá dentro do prazo. Agora ficou bastante resumido, mas enfim, é o que eu tenho no momento aqui, viu? Vocês estão vendo aqui? Vocês estão ouvindo?
Tá aparecendo agora. Tô vendo, Ouvindo assim. ainda não. Vocês não estão Eu ouvindo? também vejo. Ixi, mas ouvindo não. Ouvindo não. Ixi, então não sei como. Não, dá um play, Aí, tá ó, vou passando dar o o vídeo? play. Ó, Só para. tá passando. Será que ele já está falando no vídeo Ele tá dele? falando? Eu tô Ah, ouvindo tá. aqui. Ah, então a Não, eu gente não 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 consegue ouço. estou ouvir. ouvindo. É, a gente não Será que não consegue. tá? Deixa eu ver se eu tiro. Mas eu acho que não vai. E agora? Agora Estão, apareceu. Estou vendo. estão ouvindo ou não? Sim, Ah, Sim, tá um então pouco baixo, mas eu consigo ouvir. Eu posso aumentar aqui também o meu volume. o meu parece estar numa. E a professora doutora Cleiciele Albuquerque Augusto. Vou voltar ao começo e agora ficou pronto. ótimo. Agora ficou Vai, ótimo. voltei ao começo, gente. Apresento o recurso, capacidades e desempenho, uma análise de uma universidade pública à luz da VBR. Os autores são Alexandre de Souza Melo e a professora doutora Cleiciele Albuquerque Augusto, da Universidade Estadual de Maringá. Esta pesquisa examina, a partir da visão baseada em recursos, como os ativos estratégicos internos impactam a atividade de pesquisa científica em uma instituição pública de ensino superior, com foco na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O ponto de partida foi o desempenho institucional preocupante. A UESB apresentou uma trajetória de queda no indicador de pesquisa do ranking universitário da Folha de São Paulo, caindo da posição 76 em 2019 para a posição 86 em 2024. O indicador de inovação também mostrou instabilidade. Isto ocorre em um contexto onde as universidades públicas são centrais para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas enfrentam dificuldades de gestão. Nossa questão central foi como os recursos e capacidades estratégicos influenciam as atividades de pesquisa em uma universidade pública. Em outras palavras, pretendeu-se compreender como diferentes recursos físicos, humanos, organizacionais e financeiros afetam a pesquisa científica em uma universidade pública na região sudoeste da Bahia. A figura 1 foi colocada aqui para mostrar a correlação que existe entre a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e os elementos do ambiente de pesquisa dos programas de pós-graduação stricto sensu, que foi estudado neste artigo. No caso, foram estudado, então, a infraestrutura de pesquisa, a capacitação dos pesquisadores e técnicos, o financiamento, as parcerias e as transferências de tecnologia e produção de patentes. A base teórica deste artigo está ancorada na visão baseada em recursos, que é uma abordagem da administração estratégica que valoriza os recursos e capacidades internos das organizações como fontes fundamentais da vantagem competitiva sustentável. Essa perspectiva busca explicar as diferenças de desempenho entre organizações com base em sua estrutura interna. Embora inicialmente desenvolvida para o setor privado, a VBR foi posteriormente adaptada ao setor público, segundo Matthews e Schumann e Soares e da Rosa, sendo aplicada também em universidades públicas. Essa adaptação permite analisar como instituições públicas podem identificar, gerenciar e alavancar seus recursos estratégicos para melhorar seu desempenho e eficácia. Na VBR, os recursos são classificados em 4 categorias principais: recursos físicos, referente a instalações, equipamentos, tecnologia; recursos humanos, conhecimento, experiência, qualificação de sua força de trabalho; recursos organizacionais, relacionados à estrutura, sistemas, cultura, planejamento e reputação; e os recursos financeiros, relacionados a capital, financiamento, investimentos, etc. O modelo VRIO é a ferramenta analítica da VBR, que avalia se um recurso é estratégico com base em 4 critérios. Se um recurso é valioso, ou seja, se melhora a eficiência e a eficácia;
se o recurso é raro, ou seja, se não está amplamente disponível no mercado para os concorrentes, se ele é inimitável, ou seja, difícil de ser copiado pelos concorrentes, e se ele é organizado, ou seja, se a instituição está estruturada para explorar bem o recurso. No nosso contexto, foi colocado também o recurso político, considerando este como a capacidade de influência dos gestores da instituição para conseguir vantagens junto a órgãos decisórios no poder estadual, no caso, junto ao governo do estado, junto à Assembleia Legislativa. Bom, o estudo abordou o procedimento metodológico foi qualitativo, descritivo, transversal, realizado entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. As fontes secundárias foram analisadas documentos institucionais como Plano de Desenvolvimento Institucional, relatórios de gestão, políticas públicas de CPI, etc. As fontes primárias realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com 8 participantes, sendo 7 coordenadores dos programas de pós-graduação em ciência de diferentes áreas e o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. A seleção foi baseada na oferta de mestrado e doutorado e no maior recebimento de investimentos por estes programas. O esquema de análise proposto nesta figura propõe que os recursos estratégicos influenciam o ambiente de pesquisa e o desempenho dos programas da UESB, que, por sua vez, influencia a atividade de pesquisa científica como um todo na instituição e, consequentemente, a sua competitividade. Os resultados revelaram que a UESB possui bases para a competitividade. Identificamos recursos tangíveis e intangíveis com potencial estratégico. Um corpo docente qualificado, atuante em grupos de pesquisa do CNPq, considerado valioso e raro, laboratórios multiusuários registrados na FNAIP, que conferem uma vantagem transitória, e editais internos de fomento, um diferencial organizacional que demonstra capacidade de investimento próprio na pesquisa. Esses elementos são promissores. Contudo, a análise do modelo Vril mostrou que esse potencial é severamente comprometido por limitações críticas. A escassez de técnicos especializados é o gargalo mais severo. É um recurso valioso e raro, mas sua ausência sobrecarrega docentes e discentes com tarefas operacionais, esvaziando o critério organização. A infraestrutura de TI é precária, com instabilidade de conexão e falta de softwares, impedindo o acesso pleno a bases de dados e pesquisas computacionais. Além disso, entraves organizacionais, como burocracia excessiva na gestão financeira e sobrecarga com a graduação, dificultam a exploração dos recursos. Crucialmente, identificamos uma fragilidade do recurso político, a limitada capacidade da gestão universitária em influenciar o governo estadual para a realização de concursos públicos para técnicos efetivos constitui uma desvantagem estrutural fundamental. Em conclusão, a análise demonstra que a UESB possui recursos valiosos, porém não consegue estruturar-se para explorá-los de forma plena e sustentada, falhando no critério organização do modelo Vril. Isso resulta em uma vantagem competitiva, no máximo transitória. 2 contribuições teóricas se destacam. Primeiro, a confirmação da governança e do recurso político como determinantes críticos para as universidades públicas. E segundo, propomos o reconhecimento da capacidade de aprendizagem institucional, observada na adaptação da UESB às novas exigências da CAPES, como um recurso intangível estratégico que merece maior atenção na aplicação da VBR no setor público. Os achados sinalizam a urgência de uma gestão estratégica que supere os entraves organizacionais
e fortaleça a articulação política. Enfim, essas são as notícias. Muito obrigado por sua atenção. Todo mundo conseguiu ouvir? Espero que sim. Alexandre, obrigada pela apresentação. Sinto muito pelo que você está passando. Poxa. E o seu trabalho também traz todas essas potencialidades e as dificuldades também, no caso, né, na universidade. Algo que me chama muita atenção nesse tema dentro do SEMEAD. Sei que outros também vão ter, mas como eu acompanho mais o tema de gestão, inovação e políticas públicas praticamente na última década, é como esse tema consegue trazer contribuições práticas. As pessoas trazem casos que têm a ver com a vida delas, que motivam, trazem casos para mostrar os limites, as dificuldades, e casos também para mostrar muitas coisas boas que, né, as organizações públicas estão fazendo. Né? Eu participei em outras sessões de apresentações do caso da adoção de inteligência artificial nas escolas no Piauí. No TJ de Santa Catarina, né, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também eles criaram um sistema para otimizar, para melhorar o pagamento de pequenos valores por aqueles que têm, né, atividades aí com o sistema judiciário, e trazer, né, e junto, obviamente, como foi o caso do seu trabalho, com as referências, então, as referências teóricas, né, a literatura, isso é extremamente importante, e eu fico feliz que esses casos, muitas vezes, também podem ser, essas referenciais podem ser trabalhados em outros casos, usando, por exemplo, o seu artigo como referência. Obrigada, viu? Acho que daqui a pouco a gente discute um pouco mais, e para a gente poder passar pelo último artigo, né? Que é de autoria da Claudiane, mas a Ananias, né? Ananias, que está aqui representando ela, né? No artigo Inteligência Artificial na Gestão Pública, Percepções, e Expectativas de Graduandos em Administração. Vamos ver se o Ananias está com mais sorte com os equipamentos eletrônicos. Boa tarde, pessoal. Aqui no Mato Grosso do Sul está bem tranquilo, né? Ontem deu um vendaval também aqui, mas foi bem tranquilo. Graças a Deus está tudo sob controle. Então tá bom, pessoal. Deixa eu compartilhar então com vocês. Podem confirmar para mim, por favor? Estou vendo. Ok. Certo, Também tá aparecendo. certinho. Ok. Pessoal, mais uma vez aí, boa tarde a todos. Meu nome é Ananias, eu sou doutorando pelo programa de administração da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, e tenho o privilégio de apresentar esse trabalho intitulado Inteligência Artificial na Gestão Pública, Percepções e Expectativa de Graduandos em Administração. Esse trabalho foi desenvolvido em coautoria com a Claudiane, que é mestranda no programa de contabilidade aqui da UFMS, o Lucas Santos, que é graduando em administração, e a Edna Nunes, que é também graduada aqui em administração de todos da UFMS. Essa pesquisa, pessoal, surgiu da necessidade de compreender como os futuros gestores públicos percebem a incorporação da inteligência artificial nos processos administrativos e no atendimento ao cidadão. A análise revelou que o discente tem uma visão predominantemente positiva, reconhecendo que a IA pode aumentar a eficiência administrativa, reduzir a burocracia e ampliar a transparência nas prestações de contas de serviço público. O caso proposto, ele buscou estimular a reflexão crítica dos alunos de administração sobre como equilibrar a inovação tecnológica e responsabilidade ética no setor público. Além disso, vou apresentar algumas recomendações práticas voltadas à criação de políticas públicas mais transparentes, seguras e eficazes, com base no uso responsável da inteligência artificial. Nessa pesquisa, vou abordar a inteligência artificial como uma tecnologia transformadora que vem redefinindo a forma como o setor público opera e se relaciona com os cidadãos. A IA, pessoal, tem se destacado como um instrumento essencial para a modernização da gestão pública, promovendo maior eficiência, agilidade e transparência nos processos administrativos e na oferta de serviço.
Contudo, essa transformação também traz desafios éticos significativos. Questões como a privacidade dos dados, a segurança das informações, os riscos de uso indevido das tecnologias geram debates importantes sobre até que ponto a inteligência artificial pode ser utilizada sem comprometer direitos fundamentais. Além disso, o Brasil ainda enfrenta desigualdades estruturais e uma falta de regulamentação mais sólida quanto ao uso da inteligência artificial no setor público, o que amplia a necessidade de discutir os limites e as responsabilidades na sua aplicação. Nesse cenário, a formação dos futuros gestores públicos ganha um papel central. Portanto, é fundamental que os profissionais de informação compreendam não apenas os benefícios da inteligência artificial, mas também seus impactos sociais, éticos e humanos, para que possam adotar uma postura crítica e responsável diante dessas inovações. Assim, o objetivo central dessa pesquisa foi analisar as percepções e expectativas dos graduandos de administração sobre o uso da inteligência artificial na gestão pública, buscando entender como esses futuros profissionais avaliam o equilíbrio entre a eficiência tecnológica, ética e responsabilidade social. Vivemos hoje um momento marcado pela transformação digital, em que as tecnologias emergentes estão redefinindo a forma como as instituições públicas e privadas operam, se comunicam e tomam decisões. Nesse contexto, a inteligência artificial tem se consolidado como um dos principais motores dessa mudança, com impacto direto sobre a gestão, a governança e os processos administrativos. A relevância desse tema é crescente, especialmente no ambiente universitário, onde a adoção de soluções digitais tem possibilitado novos modelos de gestão, maior eficiência administrativa e aprimoramento da transparência institucional. A transformação digital não é apenas uma modernização tecnológica, mas também uma mudança cultural, que exige novas competências, integração de dados e visão estratégica. No campo da governança universitária, a inteligência artificial vem assumindo um papel estratégico ao apoiar a análise de informações acadêmicas, a tomada de decisão gerencial e o planejamento institucional. Ela permite compreender melhor o desempenho dos cursos, prever demandas e otimizar recursos, promovendo uma administração mais inteligente e orientada por evidências. Os impactos administrativos e operacionais também são expressivos. A automação de rotinas, agilidade dos processos, melhoria na comunicação entre setores, maior qualidade do serviço oferecido à comunidade acadêmica é um grande impacto. Entre as principais áreas de aplicação da inteligência artificial, no meio acadêmico ou na gestão universitária, destaca-se, por exemplo, o planejamento estratégico orçamentário, o monitoramento de desempenho do discente e do docente, a gestão documental e administrativa e o apoio às políticas de inovação e pesquisa. Essas aplicações evidenciam como a inteligência artificial pode fortalecer a governança e contribuir para uma universidade mais eficiente, transparente e voltada para o futuro. Na etapa da metodológica, a pesquisa foi estruturada com o objetivo de compreender as percepções sobre o uso da inteligência artificial na gestão pública a partir de diferentes perspectivas acadêmicas e profissionais. A população da pesquisa foi composta por dois grupos principais de participantes. O primeiro abrangeu os discentes do curso de administração, sendo alunos aqui da ESAM, da Escola de Administração e Negócios da Universidade UFMS, localizada aqui em Campo Grande, e também a Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia, da Universidade do Estado do Mato Grosso, situada lá em Paranatinga, lá no Mato Grosso. Esses estudantes participaram durante o primeiro semestre de 2025, naquela pesquisa, contemplando diferentes estágios do curso, desde os semestres iniciais até os finais, o que permitiu a visão ampla das percepções dos futuros gestores públicos em formação. Já o segundo grupo, ele foi formado por representantes da sociedade com atuação direta
na área da administração pública, tecnológica e educação, incluindo profissionais vinculados à Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFMS e principalmente a educação pública. Essa composição foi pensada para articular o olhar acadêmico e o olhar prático, reunindo tanto a perspectiva dos futuros profissionais de gestão, quanto a experiência de agentes públicos e especialistas que já atuam com a aplicação da tecnologia no contexto institucional. Dessa forma, a metodologia adotada garante a diversidade de experiências e percepções, fortalecendo a análise de resultados e permitindo compreender como a inteligência artificial é percebida enquanto instrumento de transformação, inovação e modernização da gestão pública no Brasil. Aqui eu vou começar com os resultados. Os resultados da pesquisa mostram, por exemplo, que os alunos de administração reconhecem importantes desafios para a implementação da inteligência artificial na gestão pública. Com relação à resistência dos servidores, que foi apontada pela maioria, que cerca de 74% dos participantes, como um dos principais obstáculos associados ao medo da substituição, insegurança e a falta de familiaridade com a tecnologia. Além disso, 64% dos respondentes destacaram que a infraestrutura tecnológica das instituições ainda é insuficiente, mencionando a falta de investimento, sistemas obsoletos e ausência de planejamento estratégico. Esse resultado evidencia que, embora a inteligência artificial tenha grande potencial para aprimorar a gestão pública, a superação dessas barreiras é essencial para garantir uma adoção ética, eficaz e sustentável dessa tecnologia no setor público. Dando sequência, então, a figura 2, ela evidencia duas preocupações centrais, apontadas pelos alunos em relação à adoção da inteligência artificial na gestão pública. Primeiro, a falta de capacitação dos servidores. Segundo, a questões éticas envolvendo privacidade e segurança dos dados. Para 76,4% dos participantes, a ausência da formação adequada representa um grande obstáculo, revelando que as competências necessárias ao uso estratégico da inteligência artificial ainda não está plenamente desenvolvida no setor público. Além disso, 66,4% dos alunos demonstraram preocupação com riscos éticos, especialmente quanto ao uso de dados pessoais e a falta de regulamentações específicas. Esses resultados mostram que a implementação da IA vai muito além da tecnologia, ela exige capacitação contínua, governança sólida e políticas claras de proteção de dados. A figura 3 mostra que os alunos de administração têm uma visão amplamente positiva sobre o potencial da inteligência artificial na modernização da gestão pública. A grande maioria, 84,7% dos respondentes, acredita que a IA pode aumentar a eficiência e reduzir a burocracia, destacando que a automação de tarefas e a otimização de recursos tornam os processos decisórios mais ágeis e eficazes. Essa percepção se alinha ao que a literatura já vem apontando, né, que a IA ela tem capacidade de simplificar fluxos operacionais e otimizar a gestão pública. Por outro lado, nós temos 68% dos alunos reconhecem que a IA pode fortalecer a transparência governamental, pois permite rastrear decisões e monitorar políticas públicas com base em dados. 3,8% demonstraram discordância, expressando preocupações éticas e dúvidas quanto à segurança da informação e confiabilidade dos algoritmos. Resumindo, a percepção dos alunos é majoritariamente favorável. Eles veem que a inteligência artificial como aliada para eficiência e transparência, mas ressalta a importância de uma adoção ética e responsável, apoiada em informação e ética digital e governança de dados. Ananias, por favor, você pode finalizar no próximo 1 minuto, 2 minutinhos no máximo? Para a gente ficar no tempo, por favor. Para dar tempo das discussões também. Obrigada. Eu vou ultrapassar, então, os resultados, que já está no artigo, né? Vamos, então, aqui para o discurso de direito coletivo. Foi feita uma questão em aberto, né, onde eu trabalhei com o discurso de direito coletivo, uma pergunta em aberto, e aí a informação foi bem interessante com relação à oportunidade de transformação, né? Segundo os alunos,
a inteligência artificial representa uma oportunidade única de modernizar a gestão pública, né? Pois possibilita maior eficiência, transparência e qualidade de serviços ao cidadão. Com relação à otimização dos processos, automatiza tarefas burocráticas repetitivas, como eu já comentei, agiliza atendimento e promove uma gestão pública mais ágil e responsiva. Quanto à tecnologia como apoio, não substituição, ou seja, a IA deve complementar o trabalho humano, não substituí-lo. Processo com implicações éticas, sociais e superiores a julgamento humano. Ainda com relação ao discurso, capacitação contínua dos servidores, necessidade de treinamento permanente para uso ético e eficiência da inteligência artificial, a transparência ética. A transparência é fundamental, fundamento essencial, né, no uso da inteligência artificial. É necessária uma regulamentação clara e específica para evitar viés de discriminação. Quanto à proteção de dados e privacidade, garante a segurança das informações e o uso responsável dos dados públicos. Inclusão digital e social, né? A IA deve ser inclusiva, a importância de programa de capacitação e acesso tecnológico para populações vulneráveis e o aumento da desigualdade digital. Supervisão humana nas decisões sensíveis, decisões automatizadas não podem ocorrer sem a supervisão humana, e a população deve participar de debates sobre o uso da inteligência artificial na gestão pública. A IA tem grande potencial de transformar a administração pública. A transformação deve ser gradual, ética, transparente e inclusiva. Somente com a colaboração entre governo, servidores e cidadãos será possível construir uma gestão pública mais eficiente, justa e humana. Concluindo, então, a IA na gestão pública gera debate sobre eficiência, transparência e qualidade de serviço. Também levanta preocupações éticas. Ananias, caiu para vocês? Também? Travou? Caiu aqui. Caiu. Também, Ananias. Esperar só mais uns segundinhos, vamos ver se ele volta. Implementação gradual, acompanhada de capacitação contínua dos servidores públicos. E é isso. Obrigada, Ananias. Teve uma partezinha, mas foi pequena que parou, mas a gente conseguiu ler o texto, então acho que não precisa voltar, mas travou uns segundinhos para a gente só. Mas deu tudo certo. Mas não, mas foi bem pouquinho. Obrigada pelo trabalho, pela apresentação. Não tem como dizer que, né, IA não é um tema quente, né, tanto do ponto de vista prático quanto da pesquisa. Todo mundo quer saber, né, como é que ele pode melhorar a gestão pública, quais são os impactos disso. Eu publiquei esse ano um artigo com dados de uma pesquisa que eu coordeno na revista de administração pública, a RAP, sobre IA no Brasil. Então, quem tiver interesse nesse tema na administração pública, né, propriamente dito, né, no setor público, como é que está usando, e tem algumas materiais que eu posso depois compartilhar, quem tiver interesse, posso deixar meu e-mail, apesar que meu e-mail está, quando eu coloquei aí para a Raquel, mas que se alguém tiver interesse, mas tem o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, para quem está interessado nesse tema, tem algumas pesquisas que olham para a educação, para a saúde, para o setor público e para os indivíduos agora no uso de IA dentro do CETIC, que é o Centro de Estudos ligado à Unesco, que eu sou pesquisadora, então acho que vale a pena para quem está interessado nesse tema dar uma olhada nesses recursos. E agora, né, o nosso momento de discussão, a gente tem aí em torno de 12, 15 minutinhos, antes dos comentários, das dúvidas, relembrando, a Ana Júlia acho que já colocou, mas pode reforçar, né, o link para avaliar a sessão. E eu pensei em fazer um pouco diferente, né? Em ver se vocês têm perguntas para os colegas, porque esse é o momento de ouvir, são temas muito diferentes. Acho que a gente poderia falar de melhorias da metodologia, eu posso fazer perguntas sobre estudos futuros, mas aproveitando aí que tem esse grupo e todo mundo conseguiu ouvir trabalhos nos outros, vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Eu acho que é um momento que vale a pena de troca de mais pessoas, senão eu não paro de falar. Ou algum trabalho que interessou mais? Ah, Christian quer falar, acho que levantou a mãozinha. Professora, tudo bem, gente? Boa noite de novo. Rapidinho, assim, eu queria só ter assim, uns comentários aqui, inclusive nas apresentações, deixa eu baixar a mão também, que assim, gente, assim, como você falou, assim, né, tem muitas
esses temas são muito quentes, digamos assim, né? Então, assim, quando eles foram falando, eu fui fazendo observações aqui, sabe? Eu queria só aproveitar para poder jogar aqui para debate, para discussões, né? Começando aqui pelo trabalho do Nanisas e por último, né? No último slide, essas questões sobre, né, questões éticas, etc., né? E dentro da questão da IA, eu acho que tem um debate também que está subjacente ali, que eu acho que é muito interessante para os próximos anos também, que é a questão de soberania, né? Inclusive assim, no próprio governo, né, tendo controle sobre os mecanismos de produção da inteligência artificial, porque a princípio tudo que a gente tem está deslocado para outras nações que tem projetos políticos, etc., muito diferentes. Então, assim, essa pesquisa, assim, eu acho que assim, ela é urgente. Eu acho que essa pesquisa da Anisa aí tá nesse contexto, assim, de realmente problematizar esse contexto. E eu acho que soberania é um tema também que pode ser muito interessante, né, de pesquisar. E, além disso, nesse contexto do trabalho, mais especificamente, né, e até assim, pensando em questões futuras também, né, fazer pesquisas de enfoque qualitativo com os gestores dessas universidades, né, para poder saber como é que estão sendo as implementações da IA já nos processos em curso, né, nos processos de gestão, que eu acho que isso também está, digamos assim, tá em voga, né, eu acho que realmente merece esse debate, né. E só mais um comentário no trabalho da Raquel, assim, que você falou que você está nos Estados Unidos, mas assim, eu acho que seria interessante também fazer nesse contexto, né, alguma coisa de observação participante, né, com alguma cooperativa dessa, que eu acho que seria incrível, assim, sabe, no sentido de tentar entender, até, e na observação participante, né, tentar focar algum tipo de grupo que resista não, mas assim, que se prepare para essas mudanças no contexto fiscal, né, e, Sim. assim, nesse ato, assim, nessa pesquisa, realmente descrever como é que estão sendo essas estratégias de adaptação para esse novo contexto, que eu acho que seria, assim, fantástico, né? Mas aí eu não sei como é que vai ficar a questão do translado aí, mas poderia ter uma Sim, coisa eu, também eu até participante. tentei dar um up nesse artigo antes de fazer a submissão, mas o tempo foi muito curto. Não, Então, perfeito. mas eu tenho o negócio ter o contato aqui e o contato no Brasil, ambos com Sim, grupos, entendeu? perfeito. É o que eu estou tentando fazer. Por isso, um E dos assim, motivos que eu estou aqui. perfeito. Não, inclusive até para facilitar justamente essa internacionalização, né? Que assim, isso Sim. inclusive estando aí já é uma coisa mega estratégica, né? E eu até fiquei Uhum. pensando assim nessas coisas mais locais, tipo participação do Sebrae, né? De alguma forma no fortalecimento dessas cooperativas, enfim. Você foi falando assim, foi pipocando essas ideias assim, eu achei assim um trabalho bem legal, acho que tem um direcionamento muito bacana, tá? Mas realmente só queria fazer esses Obrigada. comentários, tá? Realmente, e enfim, né? É isso. Muito obrigada, Christian. Ótimo. Isso que é legal, de ter as trocas, essas diferentes perspectivas. Não sei se o Ananias quer responder algo em relação à IA, não sei se você escutou os Não, comentários do Christian. não, professor, é assim, o Christian falou sobre os gestores, né? Na verdade, essa pesquisa que foi feita aqui na UFMS, nós entrevistamos o gestor. Na verdade, nós aplicamos um questionário para os alunos, para alguns profissionais aqui fora, e depois, com base na resposta dos alunos, nós fizemos uma entrevista com o gestor aqui da Exam, né, no caso. E aí ficou muito legal, bem interessante, que aí ele se posicionou a respeito da opinião dos alunos, dos futuros administradores, no caso, né? Não deu para colocar pela quantidade de páginas, deu uma quantidade de página enorme. Aí eu tirei fora, essa entrevista foi feita com o gestor. Mas a ideia era fazer com vários gestores. E aí sim, porque a resposta que ele deu da entrevista foi bem interessante, ele concordava com muitas coisas com o posicionamento dos alunos, outros não, né, porque ele estava vivenciando a prática ali da aplicação da IA na gestão. Então ficou um trabalho muito legal. Não deu para colocar, né, até pela quantidade de páginas, né, mas eu tenho essa pesquisa, inclusive com a resposta do gestor. Era isso. Obrigada, Ananias. Eu tenho uma pergunta, estava pensando aqui, né, em relação à apresentação do Alexandro, se vocês levaram esses resultados para a universidade, desculpa, eu não lembro se tinha isso no artigo, mas assim, como é que você fala de uma coisa, né, tão do dia a dia da prática, se vocês tiveram ações voltadas para a prática, né, como levar esses resultados para a universidade, para gestores públicos, para
talvez para o legislativo, né? Quem poderia, né, apoiar ações para, de fato, avançar em termos de melhorar a infraestrutura e os limites e desafios, né, que você encontrou aí para o WESB? Agora eu falei certo? Era o WESB? Agora eu vou ter uma dúvida. Isso, o UESB, é a Universidade É, Estadual do Sudoeste da Bahia. isso. Olha, esse artigo que eu apresentei, ele é fruto de uma dissertação, né? Um dos objetivos de uma dissertação. E eu já estou tentando, né, já organizando as ideias para colocar as contribuições, né, que os próprios coordenadores dos programas de pós-graduação deram, né? A maior parte desses achados vieram justamente das entrevistas, né? E uma coisa que eu percebi é que parece que eles não conversam muito entre si, quer dizer, conversam assim, reclamando, né, dos problemas, os problemas comuns do dia a dia e tal, mas eles deram assim muitas contribuições assim para de fato melhorar a infraestrutura, né, da UESB. Está melhorando, sim. À medida que eu fui fazendo as entrevistas, e eu deixei o pró-reitor, no caso, por último, né? Aí eu levei muitas dessas informações para ele, claro, ele se interessou e tudo mais, e algumas mudanças já começaram a ser implementadas. Mas o grosso mesmo eu vou colocar em um artigo, né? O meu próximo artigo vai ser com relação às principais ideias, né, que os próprios professores, os próprios coordenadores deram, assim, né? Coisas que eles observam nos colegas em outras universidades e que não tem na UESB ainda. E eu vou colocar tudo no papel, né, e apresentar deixar tudo organizadinho, mais organizado para apresentar para a administração aqui da UESB, né? Legal, na realidade eu fiquei curiosa, né? Ele é tão prático, ele traz tanto. Como é que você, né, se tinha pensado numa estratégia para devolver essas informações, esses resultados para a universidade e eles poderem ser utilizados, né, para conseguir recursos, para conseguir pensar em ações para melhorar as atividades? Legal. Pessoal, mais um comentário, alguma questão? Queria comentar Só, aqui um. só acrescentando uma informação, aproveitando o que o Alexandre está comentando, aqui na UFMS há ainda uma resistência muito grande, principalmente com o pessoal que trabalha com. Eu fiquei até assustado, porque o meu acesso a esse pessoal, mandei o questionário, conversei, e foram poucos que responderam. Eles têm a impressão que dá é que há uma certa resistência, acho que com medo de perder a função ou algo nesse sentido. Então, aqui é uma resistência muito grande eu tive com essa pesquisa, e sem falar na área de pesquisa mesmo, né, que é o uso da inteligência artificial na pesquisa, que é outra confusão também, que é uma resistência muito grande. Mas, com relação ao pessoal que trabalha, tem uma seção aqui, que é a GETIC, que trata da toda a tecnologia de informação da universidade, nós temos lá uns 40 técnicos, acho que 2 ou 3 responderam. E aquela resposta ali bem, né, bem não se aprofundando. Então, a impressão que dá é que é uma certa resistência por parte desse pessoal, que é até estranho, porque eles trabalham com isso, né? É só essa informação, professora. Obrigada. Luan, Tenho duas, diz... tenho duas colocações. Uma é com relação ao trabalho da Raquel, né? Estou terminando minha graduação em Ciências Contábeis, então é bem interessante, né? Porque ela relatou bastante o papel desse profissional de contábil ali nesse mecanismo, né? E eu acho, Raquel, que é uma fonte de pesquisa muito interessante a gente observar, né, que a agroecologia, a agricultura familiar, ela ainda é vista de uma maneira muito pouco profissional, vamos dizer assim, Sim. né? As pessoas não entendem a importância e o tamanho que é a agricultura familiar no Brasil, a importância que ela tem para o Brasil, né? E aqui na universidade, nós somos uma universidade federal rural, né? Legal. A gente trabalha bastante isso, a gente tem agricultura familiar aqui dentro. O governo ele cria esses planos, e aí a gente teve aqui também a apresentação de alguns planos nacionais, né? Que você colocou também para auxílio. A gente tem aí o PNAES, né? Que ajuda bastante a agricultura familiar, obrigando aí os entes públicos a comprar grande parte das alimentos
desse grupo de pessoas, mas é um grupo despreparado. Por exemplo, na universidade, para a gente implementar a política, a gente teve que ir nos agricultores, ajudar eles a se Sim, documentar, a se colocar ali para minimamente poder participar dessa política pública. Então, a uhum, acessibilidade que a gente colocou no nosso trabalho, eu e Christian, e que acho que todos vocês meio que perpassam por isso, é uma questão que precisa ser muito levantada, né? Como que essas pessoas elas têm acesso a essas políticas? As políticas que você falou da Apex e assim por diante, como também as políticas pequenas que o governo faz para tentar alavancar esse pessoal, para poder tentar dar uma fatia desse mercado de compras públicas, por exemplo, que é tão grande, né, para esse pessoal. E aí, mais uma vez, não só o administrador, como o próprio, não só o contábil, mas como o próprio administrador, eles têm papel muito importantes, né, ajeitando essa engrenagem, né, entre sim. a agricultura familiar, que ela pode partir, como você falou aí, de grandes hectares, né? Para a gente, às vezes, a agricultura familiar é alguém que tem um quintalzinho, mas não é isso. A gente Não sabe que é. tem, Uhum. a agricultura familiar é uma coisa que pode ser muito grande e que eles não estão preparados exatamente para poder entregar o seu produto para quem quer pagar por ele, porque eles produzem muitas coisas boas, mas eles não estão preparados para levar para quem pode pagar. E às vezes Isso. eles acabam desanimando e caindo isso, né? Caindo a qualidade, Uhum. caindo a sua família, isso vai quebrando, né? Ali Isso, o eixo eu até familiar. comentei, isso que você está falando é muito importante, eu até comentei, em 2002, a agricultura orgânica, a parte orgânica, ela era maior e veio diminuindo, e agora que ela está tomando força de novo, porque não tem incentivo, não tem o planejamento. E uma coisa que é muito importante, eu não coloquei, porque não faz parte exatamente do artigo, mas essa falta de documentação muitos produtores rurais hoje não conseguem se aposentar porque não tem um histórico de documentação. E isso aí entra também advogados, porque eles têm que juntar documentos que eles não têm. Então, se tivesse a documentação tudo certinho, era só chegar e entregar. Aí um produtor rural que já trabalha há 60 não, há 40 anos numa fazendinha dele lá, ou é menheiro e trabalha para terceiros, ele tem que puxar documento de certidão de casamento para mostrar que ele sempre morou na roça, certidão de histórico escolar de filhos. Então é coisa que às vezes nem existe mais e não consegue se aposentar por conta disso. Coisas tipo assim, parece básico para a gente e não é. Então, essa dificuldade, ela existe e eles são muito carentes e precisam desses profissionais estar olhando para eles para ajudar. O Christian colocou aí no chat, né, que o e-social poderia ajudar. E aí, uma das questões que a Manuela levantou, né, no final do nosso trabalho, Manu, que você falou para a gente comentar depois, foi exatamente qual era o futuro disso, né? E é muito importante a gente olhar que o SPED ele vai ser a principal ferramenta para a implementação da reforma tributária. Então, o IBS e os demais impostos que vão surgir, todos eles vão ser lançados dentro do SPED. Vão ser recolhidos e vão ser acompanhados dentro do SPED. Então, é uma coisa muito importante que às vezes nós não conseguimos olhar. Olha só, a gente tem um sistema, né, de escrituração digital que foi lançado há muitos anos atrás, mas já com uma proposta de ser a base para alavancar o governo digital. Então, a gente está aí às portas de iniciar a reforma tributária, né, a implementar a reforma tributária, né, iniciá-la já foi. E se a gente não tem a ferramenta do SPED hoje, a gente estaria ainda nadando a braços lentos. Então, agora a gente vai implementar toda a reforma tributária já dentro de um sistema que já está estruturado, que as pessoas já estão convivendo com ele, um sistema que ele já está minimamente ali conhecido pelo contador, conhecido pelo profissional, conhecido pela empresa. Então, minimamente, isso facilita e traz um pouco mais de conforto para todas as mudanças que a gente vai viver. Pensa, a gente vai ter 30 anos, né, de reforma trabalhista, desculpa, tributária aí, para a gente poder ir trabalhando aos poucos a implementação dos novos impostos, a forma como isso vai se dar, a divisão como que isso vai ter dentro da cadeia, né, dos poderes municipais, federais e estaduais. Então, é bem complexo. A gente só vai ter mais conforto porque uma coisa já está em andamento.
Obrigada, Luan. Obrigada, Raquel, pelos comentários. Eu estou preocupada com o horário. Eu vou finalizar aqui, mas eu parabenizo pelos trabalhos, pelas apresentações. Desejo sucesso na pesquisa de vocês. O meu e-mail está no meio aí do chat, também me coloco à disposição, se alguém quiser tratar de algum dos temas, né, que eu consiga, né, apoiar. Essa parte aprendi bastante, né, não acompanho muito, conheço um pouquinho, né, do que o Luan falou das políticas, né, de estimular ou de dar preferência à compra, né, de alimentos da agricultura familiar pelo setor público, mas muito pouco, não é realmente meu tema no campo da administração pública. E aprendi bastante com vocês. Obrigada, viu, pessoal? E boa noite. Nada. Boa noite. Obrigado a todos, boa Obrigado, noite. gente. Muito Tchau, tchau. prazer, Boa tá, gente? Boa noite. noite. Bom congresso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.